A paz do Senhor, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Por favor, no livro de Marcos, no livro que segundo nos relatou Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. E eu quero louvar ao meu Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, os amigos que vão assistir ou estão assistindo pelas redes sociais. Que Deus vos encontre, que Deus vos abençoe nesta noite e que você seja impactado pela bênção do nosso Deus. O Evangelho segundo Marcos relatou, capítulo de número 4, verso de número 35, e a história nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus Pai, grandioso és Tu, o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Nesta noite, Senhor, de sexta-feira, onde estamos reunidos mais uma vez, Senhor, para ouvir a Tua voz, nos alimentarmos, para, Senhor, em nosso coração, ser movido à fé poderosa, Senhor, para que possamos então agradar ao Teu coração, Senhor. Senhor, porque sem fé é impossível Te agradar, Senhor. E essa fé, ela só vem de ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós precisamos ouvir a Tua palavra. Senhor, eu preciso mais da Tua palavra. Senhor, eu digo a Ti, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me como Tu queres, não como eu quero. Daquilo, Senhor, que eu meditei, daquilo que eu estudei, daquilo que eu pesquisei, daquilo, Senhor, que eu busquei, Senhor, para melhor poder transmitir à Tua igreja, Senhor, a Tua palavra. Daquilo que Tu quiseres aproveitar, Senhor, assim seja. Mas, Senhor, de tudo isso que eu Te peço, revela-nos a Tua vontade, porque seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Senhor, Tu sabes os corações que aqui entraram, Tu sabes os corações que estão assistindo, Senhor, neste momento, através das redes sociais. Tu sabes, Senhor, quem vai assistir, Senhor, daqui a uns dias mais. Tu sabes, Senhor, que em alguém é o que vai daqui uns dias mais, Senhor, mexer no seu computador, Senhor, acessar a rede social desta igreja, Senhor, e ali vai ter a necessidade de ouvir uma palavra, e Senhor, vai se encontrar com esta palavra ministrada, e ali Tu vais fazer uma obra tremenda. Então, Senhor, por isso eu digo, Senhor, que fales Tu nesta noite, Senhor, e que nós possamos ouvir-Te e aceitar a Tua vontade,
e assim sermos abençoados, Senhor. Eu te peço, Senhor, no poderoso nome do teu Filho amado Jesus, o Messias Salvador. Oh, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Se assente por um instante. Glória a Deus. Quando nós olhamos, queridos, para o nosso Mestre, quando nós olhamos para os seus feitos, logo depois do primeiro milagre em que ele operou, na transformação da água em vinho, quando Jesus começa o seu ministério, quando ele começa a andar sobre a face da terra e ali revelar o Pai, revelar a salvação ao homem, nós olhando para os relatos dos evangelhos, nós vamos ver que Jesus, por todos os momentos em que ele palmilhou esta terra, ele andou muito em volta, passando de um lado para o outro do mar da Galileia. Por ali muitas de seus milagres, seus feitos, das suas palestras, das suas pregações, foram em torno do mar da Galileia. Jesus por ali passou, Jesus por ali usou daquele lugar. E que coisa tremenda, quando nós olhamos e ficamos muitas vezes talvez questionando, ou talvez você já questionou alguma vez. Hoje nós usamos de aparelhagem de som, de uma tecnologia maravilhosa, mas nós olhando para Jesus no mar da Galileia, Jesus assentado sobre um barco e pregando às multidões que ali vinham, e a gente olhando para aquele feito de Cristo, nós vemos que a própria natureza, ela dava ao mestre esta situação maravilhosa para que ele pudesse pregar. As montanhas que ali tinham, a calmaria do mar da Galileia, porque, queridos, aquela época não era como hoje. Hoje os barulhos que a gente ouve do dia a dia, as máquinas, os carros, impede muitas vezes de nós nos comunicarmos uns com os outros, às vezes até individualmente, dependendo do lugar. Mas ali no mar da Galileia era um local de ótimo acesso para Jesus poder pregar ao povo. A formação daquele lugar fazia com que aquele lugar fosse um lugar que o eco da sua pregação alcançasse muitas pessoas. E Jesus assim o fez. Aquele lugar que vem do Líbano até o deserto Negueb, o lugar onde Jesus ia nas cidades que ali tinha, ia para Galiléia, Decápolis. O Senhor Jesus, ele ia para Pérea, Samaria, Judéia. Jesus ali, ele estava anunciando ao povo a salvação. Aleluia. E em muitos dos seus feitos que ali Jesus fez, nós nesta noite vamos nos basear na pregação, nessa história que está também relatada por Marcos, é claro, no seu capítulo de número 4, verso 35, que agora acabamos de ler. Quando Jesus pega os seus discípulos que agora ele escolhera, a Bíblia não diz quantos estavam no barco. A arqueologia, os estudos dizem que o barco que eles usavam para a pesca naquele momento caberia tranquilamente todos os discípulos. Então poderiam estar todos, sim ou não. E Jesus sai com os discípulos, ou com 2 discípulos, 3 discípulos, mas Jesus sai com os discípulos. Jesus diz que ele iria para o outro lado com eles. E assim eles foram. Jesus, ele aproveita para descansar um pouco.
E eles, ao decorrer da viagem, eles se deparam com uma tempestade que vem contra o barco em que eles estavam. O vento foi muito forte, as ondas eram muito fortes. Alguns anos atrás, nesse mesmo mar, que é um mar calmo, mas que muitas vezes os ventos dão naquele lugar com ímpeto, alguns anos atrás, agora da nossa era, já chegou a dar vento naquele mesmo lugar em que as ondas chegaram a 3 metros de altura. Então vocês podem imaginar o que estava acontecendo naquele momento. Eles estavam sendo assolados, mesmo sendo pescadores, conhecedores do local, pessoas que sabiam lidar com aquela situação de pesca e de lugar. Eles sabiam que aquele lugar, mesmo sendo calmo, às vezes poderia ter algum tipo de tempestade. Aleluia, Jesus. Mas aquela tempestade foi atípica. Aquela tempestade foi atípica ao que eles viviam, ao que eles sabiam lidar, ao que eles tinham conhecimento de causa. E quando ela veio, ela foi tão forte que abalou as estruturas daqueles homens. Pensa comigo agora uma coisa. Quem sabe você está aqui nesta noite, ou você está assistindo, ou você vai assistir. Quantas tempestades você já passou? Quantas tempestades na sua vida você já lidou? Você já teve muitas vezes, situações em que foram tempestades em que você tinha conhecimento de causa e que você até conseguiu lidar, contornar a situação. Quantas delas? Mas às vezes, meu irmão, minha irmã, às vezes nós somos impactados por situações, por tempestades que estão acima de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso conhecimento de causa. São tempestades que nos advêm de uma forma tão forte que nos causa medo, que nos causa pânico, que mexe com as nossas estruturas, que nos abalam de uma forma tal que a gente fica sem saber o que fazer. A gente não sabe para onde correr, a gente não sabe em quem buscar refúgio. Oh, aleluia! Eles, naquele primeiro impacto da situação, eles tiveram medo. Para depois eles lembrarem que o Mestre estava com eles. Primeiro eles, como humanos que eram, deixaram que o pavor, o medo, chegassem à sua vida, chegassem ao seu ser. E eu vejo aqui, queridos, que mesmo às vezes nós sendo crentes, mesmo às vezes nós sendo conhecedores dos grandes feitos de Cristo, mesmo nós já vemos de algumas experiências de algumas tempestades, mas a pior coisa que nós nos permitimos em situações de tempestade na nossa vida é deixar o medo nos tomar. Porque quando o medo nos toma, ele nos tira do eixo. Ele nos tira da razão em que nós entendemos, cremos e vivemos, que é a razão da fé. Porque a fé não é por aquilo que vimos, mas que cremos.
Mas quando nós temos medo, nós trancamos a fé. E nós aí entramos numa razão humana, simplesmente humana. Nós impedimos os feitos do Mestre, nós impedimos as grandezas do Mestre, os milagres do Mestre, de ter o seu efeito sobre a nossa tempestade, ou sobre a tempestade que nos advém. Isso é tão notório que quando nós olhamos a fala deles, principalmente no final daquilo que nós lemos nesta noite, mesmo depois de Cristo ter parado a tempestade, de Cristo ter acalmado a tempestade, eles revelaram a nós nos dias de hoje que o medo nos paralisa, o medo nos paralisa a nossa fé. Isso foi tão notório que eles disseram o seguinte: e eles, possuídos de grande temor ou medo, alguns dizem medo, algumas traduções dizem medo, diziam uns aos outros. Olha, nós não estamos falando aqui de nenhuma pessoa estranha, nós estamos falando dos discípulos que estavam com Jesus no barco. E eles conversavam ali naquele momento entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja bem que o medo, a situação do medo impediu eles de ver os milagres de Jesus, de receber os milagres daquele mesmo Jesus que eles viram esses milagres anteriormente. E eu tenho observado, meu irmão, minha irmã, às vezes na minha vida, às vezes na vida de alguns, e às vezes na vida da igreja de Cristo na terra, que nós temos permitido, nós temos paralisado, por causa do medo, da incredulidade, nós temos barrado a ação da fé em relação às grandezas de Cristo para conosco, do poder de Cristo para conosco. Não vamos longe. Jesus vinha caminhando, de repente ele está junto a um tanque, um homem de 38 anos. O Senhor lhe interpela, o Senhor chega e diz para ele: ó, você quer ser curado? Ele diz: mas Senhor, não tem ninguém que me coloque na água. Nós estamos vivendo uns dias de humanidade em relação a Cristo. Lhe explico. Nós estamos vivendo, através da ação que nós estamos tendo ultimamente, nós estamos tratando de Cristo até o momento em que Ele vem como humano, se manifestando para revelar os seus milagres em relação a nós. Mas nós estamos levando Cristo, nós estamos vivendo um Cristo até o momento em que Ele vem se revelar. Nós não estamos mais vivendo o Cristo revelado a nós. Jesus queria que eles agissem, que eles agissem por fé. Jesus já havia se manifestado a eles, mostrado a eles quem Ele era. Jesus só queria agora que eles agissem. Aquele homem, Jesus, até chegar nele, até Jesus falar com ele, era o Jesus que estava se manifestando a ele. Jesus queria manifestar as suas grandezas agora a ele, e ele precisava entender, compreender, liberar, aceitar, viver aquilo que Cristo agora ia ter para ele. Quantas vezes nós estamos
Nós temos trazido Cristo até uma parte de razão. E aí, quando é o momento do sobrenatural de Cristo, quando é o momento do poder de Cristo se manifestar, nós estamos impedindo Cristo de fazer, porque a nossa razão está muito maior do que a nossa fé. Explico para você nessa noite. Às vezes você vem a um culto como esse, e você se assenta, eu me assento num culto como este, e vivo apenas a razão. Eu sei que Cristo é o Salvador, eu sei que Cristo faz milagres, me levanto e vou embora. Quantas vezes nós já fizemos isso? Mas quantas vezes nós chegamos num culto e nos ligamos com o dono de todas as coisas, e chegamos com o nosso coração quebrantado, contrito, necessitado, e a gente diz: Senhor, eu não sei o que passa o meu irmão, mas eu estou desta forma. Senhor, hoje eu preciso de um sobrenatural teu na minha vida. Hoje eu preciso que tu faça algo na minha vida, Senhor, porque eu sei que tu podes, tu é e tu faz. Então, Senhor, eu preciso ver os teus milagres, eu preciso ver, eu preciso contemplar, eu preciso sair daqui com a tua bênção, Senhor, porque tu és o Deus dos mistérios, tu és o Deus que revela, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que salva, tu és o Deus que batiza, tu és, Senhor, e não há outro. Aleluia. Oh, aleluia. E você sai daqui e o Senhor já realizou o milagre. Ou seja, você veio num culto onde estavam 500.000 pessoas. E aí muitas vezes talvez até você se questionou: mas por que eu recebo? Por que o fulano recebe? Por que o irmão recebe? Por que eu não recebo? Deus não faz acepção. A diferença está, irmãos, em nós crermos que Jesus ainda é um Deus do sobrenatural, que Ele ainda é um Deus que fala, um Deus que revela, um Deus que cura, um Deus que muda. Nós precisamos nos acordar nos dias de hoje para isto, de sairmos da razão e entrarmos no sobrenatural do Senhor. Aleluia. Queres ser curado? Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me coloque aonde? Lá no tanque. Aquele homem estava no momento de razão, de coisas naturais. Mas de repente, ele começa a viver o sobrenatural daquele que estava com ele. Ele começou a viver o sobrenatural de Cristo na vida dele. O Senhor queria que esses discípulos vivessem o sobrenatural na vida deles. Mas eles ainda estavam em razão, na razão do seu braço forte, do seu conhecimento, das suas qualificações como pessoas que conheciam aquele lugar. E quando a tempestade veio, e foi maior do que a sua razão, foi maior do que eles poderiam lidar, eles viram que só tinha uma coisa a fazer: é buscar o Senhor do sobrenatural que eles viram lá atrás na caminhada, quando Jesus manifestou a sua glória. Eles correram e foram ao Mestre.
E o Senhor prontamente se revela a eles, revela a sua grandeza a eles, mostra que Ele é um Deus pronto, que Ele é um Deus que age, que Ele é um Deus que faz. Alaijo cantaraijo. Aleluia. Que Ele é um Deus que realiza. Precisamos voltar a viver o sobrenatural deste Deus. Precisamos voltar a viver o sobrenatural desse Cristo Salvador. Precisamos voltar a ter o entendimento de que temos que vir aqui e saber que esse Senhor, Ele realiza, que esse Senhor faz. Pode mudar o homem, pode mudar tudo, mas Ele permanece de eternidade a eternidade, sendo Deus e Senhor. Tem pessoas que acreditam que Jesus só fez milagres lá quando Ele passou os 3 anos do seu ministério e cessou. Não, Ele se manifestou só ali e deu, naqueles 3 anos e deu. São pessoas que vão viver a vida inteira na razão e nunca vão usufruir do sobrenatural de Deus. Nesta noite o Senhor está nos dizendo: Ele tem sobrenatural para a nossa vida neste lugar. Ele tem o sobrenatural para a tua vida. Talvez você está vivendo uma tempestade muito grande. Talvez a situação é muito maior do que você saberia lidar. Talvez todas as tempestades que você passou não lhe qualificaram para essa que você está passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aleluia. Assim como nos Estados Unidos tem lugares onde eles são assolados por furacões, e eles lá aprenderam com toda a situação que eles viveram durante esse tempo todo, que eles precisavam ter refúgio, para que quando o furacão viesse, eles terem onde se esconder e esconder a sua família. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Jesus é o refúgio e fortaleza. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei qual está sendo a tua tempestade, meu irmão e minha irmã. Eu não sei qual tem sido a afronta de tempestade do inimigo contra você. Mas de uma coisa eu sei: que aquele que está no barco com você, ele é poderoso para mudar essa história. Aquele que está no barco com você, ele é poderoso para mudar essa história nessa noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia, porque ele não estava fora do barco, Jesus estava no barco com eles. E o Senhor tinha dito: olha, nós vamos ir. E se o Senhor Jesus disse: nós vamos ir, é porque eles iam ir. Meu irmão, você vai vencer, meu irmão. Minha irmã, você vai vencer, você vai passar. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: viva o sobrenatural. Talvez você não exerceu ainda aquilo que Deus já te deu, aquilo que o Senhor já colocou na tua mão, aquilo que o Senhor já assentou no teu coração. Talvez você não exerceu isso ainda. Talvez o Senhor quer que você exerça isso nesta noite. Que você tome uma posição de fé. Não sei o que é, meu irmão.
Eu não sei qual é a situação que te trouxe aqui, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que mexe na natureza, oh, aleluia, Ele quer nesta noite que você, pela fé, exerça algo na presença dEle nesta noite. Oh, meu irmão, mas, irmão Regis, evangelista Regis, eu já vim. Eu tenho vindo. Eu tenho feito campanha. Oh, aleluia. Mas quem sabe, meu irmão, você não tem agido ainda por fé. Quem sabe você não tem exercitado ainda algo que Deus quer que você exercite para que o milagre aconteça. Aleluia. Se coloque em pé, por gentileza. Aleluia. Eu preciso de um milagre. Aí você sai de casa e você vem ao culto só para vir ao culto. Quantas vezes você saiu de casa e disse assim para o Senhor: Senhor, hoje eu vou lá e vou buscar um milagre da tua parte, porque eu sei que tu é poderoso para fazer. Quantas vezes, irmão, nós exercitamos isso aí? Quantas vezes nós já fizemos isso? Não, eu vou lá hoje no culto. Razão. Vou lá no culto. Razão. Senhor, eu vou lá no culto hoje. Eu sei que tu é poderoso para falar comigo. Eu sei que tu é poderoso para fazer um milagre. Eu sei que tu é poderoso para fazer algo sobrenatural. Senhor, eu vou lá e vou buscar o meu milagre. Há uma diferença aí, meu irmão. Pode ser a mesma pessoa, mas a ação dela é diferente. É a ação de uma pessoa natural, que vai para um culto, e a ação da pessoa que usa a fé a ir ao culto. Eu não aceito isso mais, eu rejeito isso, em nome de Jesus. Eu preciso disso, eu quero isso em nome de Jesus. Senhor, se é da tua vontade. Há uma diferença, irmão, entre a razão e o sobrenatural. Precisamos ser uma igreja do sobrenatural de Cristo. Precisamos sair desse marasmo que a igreja de Cristo está vivendo. Uma igreja que se contenta em apenas vir a um lugar. Nem vou dizer um culto, porque culto é cultuar, mas vir a um lugar, Michael. Nós precisamos despertar-nos novamente e vermos que nós somos filho do Rei, e vemos que Ele é um Deus que realiza milagres. As outras coisas o mundo já vive, as outras coisas o mundo já realiza, mas uma coisa dizem que eles não têm, não vão ter, é o sobrenatural de Deus operando em suas vidas. Ai, Johemianto Camanto Rabadagassume. É um Deus que aquele irmãozinho sobe aqui em cima, às vezes não sabe nem falar direito, não tem eloquência, mas na sua simplicidade, o Espírito de Deus diz: olha, diga para minha serva, assim, assim, assim. Ai, Joe, eu cantai, Joe. É aquela pessoa subir aqui em cima, não é médico, não entende nada de medicina,
Mas o Senhor diz assim: olha, esta pessoa está sofrendo assim, assim no seu corpo, e Deus operar um milagre. É esse sobrenatural que a igreja precisa novamente viver em suas vidas. E só para quem vem buscar o sobrenatural nesta noite, eu vim falar de sobrenatural de Cristo nesta noite. Quem sabe você saiu de casa no natural, mas o Espírito Santo falou nessa noite contigo, e você está se despertando para receber um sobrenatural de Deus na tua vida. Eu quero que você feche os teus olhos aonde você está, e eu vou orar por você. O que você precisa? Qual é a tua causa? Qual é o teu problema? O que você precisa ouvir de Deus? O que você precisa receber de Deus? O que Deus precisa fazer na tua casa? O que Deus precisa fazer na tua vida? Que tempestade é essa? Ela é maior que o teu Deus? Não. O teu Deus é maior que essa tempestade. Precisa você crer. Precisa você hoje, nesta noite, viver o sobrenatural de Cristo na tua vida. Você tem que sair daqui, meu irmão, minha irmã, crendo nesse Deus, crendo que Ele vai fazer. Se você crê, fecha os teus olhos agora. Coloca a mão sobre o teu coração agora. E eu oro por você agora. Senhor Jesus, Messias amado, Salvador querido, Tu que está à destra do Pai no Teu trono de glória, Tu que preparou essa noite, Senhor, esta noite que impediu alguns de vir, mas não impediu esses irmãos e irmãs, Teus filhos, Teus servos. Senhor, nesta noite Tu está abalando a nossa alma, Tu estás nos tirando do natural e nos levando para o Teu sobrenatural. Tu que contempla todas as coisas, Senhor, Tu que sabe, Senhor, o temporal, o vento que se levantou, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, nós estamos clamando a Ti. Nós estamos clamando a Ti, Deus do sobrenatural. Senhor, se Tu não nos deixou sozinhos nesse barco, é porque Tu tem milagre para nós. Se Tu não deixou que a tempestade virasse o nosso barco, é porque Tu tem milagre para nós nesta noite. Então eu peço a Ti, Senhor, pela Tua palavra bendita e poderosa, opera nesta noite, Senhor, o sobrenatural na vida do meu irmão, o sobrenatural na vida da minha irmã, do Teu filho, da Tua filha. Senhor, eu não sei o que é, mas Tu sabes. Se é no seu corpo, se é na sua alma, se é no seu espírito, se é na sua família, se é nas suas finanças. Oh, meu Deus, começa a fazer algo novo nesta noite, Senhor. Começa a fazer algo novo nesta noite, Senhor.
eles comecem, Senhor, a ver o mar se acalmar, o vento se acalmar, que eles possam ver a bonança chegando, que eles possam ver a paz chegando. Rabassuri anderebe astui, Shondai camando raba suplicandarai. Saiba que o Senhor, Ele vai fazer algo sobrenatural em teu favor. Aleluia. Para você, meu irmão, que crê no sobrenatural, levanta a tua mão assim. Pela fé agora, pela fé, um ato de fé. Diga assim: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, no teu sobrenatural na minha vida. Se você crê, aplauda o Senhor agora. Aplauda Ele, aplauda. Vamos receber o pastor Samuel, vem. Aplauda, mais forte, mais forte.